Fogo no Insta. Hoje vamos repercutir o que foi o empate entre Botafogo e São Paulo, jogo realizado no Morumbi, onde a equipe alvinegra jogou um primeiro tempo de muito futebol. O segundo tempo caiu muito produção, mas conseguiu aí segurar pelo menos o empate fora de casa, somando um ponto. E foi muito importante esse ponto. O Botafogo termina o primeiro turno na primeira colocação com 40 pontos de ganhos, o que seria para o início do retorno no próximo fim de semana, no próximo sábado, diante do Cruzeiro, um bom início, né? Jogando em casa. No primeiro tempo, a equipe alvinegra mostrou um futebol muito empolgante, um futebol muito aguerrido, e contando com a inteligência do Luiz Henrique, que soube utilizar muito bem a sua qualidade técnica e também a sua força física em vários momentos do jogo. O Botafogo sofreu um gol logo no início, aos 4 minutos, numa bobeira de série de bola do Bastos com o Marlon Freitas. Houve a recuperação São Paulina e o Bastos teve que fazer a penalidade. O Lédio Carmona, ele comentou que é uma falta que muitos não marcam e outros tantos marcam. Mas quando se trata de Botafogo, a gente pode acreditar que vão marcar tudo, como marcaram a penalidade, e o São Paulo com o Lucas Moura saiu na frente. O Botafogo não demorou muito, aos 7 minutos empatou também de pênalti. Após a jogada vindo na grande área, o Tiquinho cabeceou, a bola bateu no braço do zagueirão e a penalidade marcada após a consulta do VAR. O Botafogo então, com isso, chegou ao gol do empate. A equipe alvinegra, logo em seguida, numa boa trama ofensiva, começada com a roubada de bola do Cuiabano pela esquerda, fazendo o gol da virada. Esse foi o gol do Botafogo da virada alvinegra diante do São Paulo. O primeiro tempo, o Botafogo poderia inclusive sair para o vestiário com uns 3-1. No segundo tempo, o Botafogo sofreu um apagão de todo o seu sistema defensivo e meio campo. Com isso, o ataque não funcionava, porque não dava para municiar. O meio-campo não conseguia recuperar a bola. Todas as bolas que eram o meio-campo é como se não tivesse ninguém. Marlon Freitas, Gregory e o Tietê não funcionavam a marcação. O que foi preocupante, porque o São Paulo cresceu muito, mas ainda assim a equipe alvinegra conseguiu segurar. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o empate São Paulino veio numa bobeira. Como eu acabei de falar, o Botafogo não conseguia prender a bola no meio campo. Com isso, não municiava o ataque e nem aliviava a defesa. Mais uma bola perdida, a equipe saindo para o jogo, veio na recuperação e o São Paulo chegou ao empate. A galera queria impedimento, na hora eu falei que não estava impedido. O Alexandre Barbosa dava condições, houve demora de saída do setor defensivo alvinegro. E o São Paulo chegou ao gol do empate. O Alan entrou, não comprometeu, fechou um pouco mais a marcação. O técnico Arthur Jorge, na sua coletiva, disse que teve que mudar o meio-campo porque o Marlon Freitas recebeu cartão amarelo, o Gregory recebeu cartão amarelo, e com isso tirou dos jogadores aquela intensidade de marcação, que eles poderiam tomar o segundo cartão amarelo e o Botafogo ficar com um jogador a menos. Então teve que fazer as alterações, colocando o Alan e o Danilo Barbosa para fazer aí a contenção. O Botafogo cresceu, arrumou um pouco mais a casa, só que ficou sem ainda aquele municiar o ataque. Colocou o Carlos Alberto no lugar do Luiz Henrique, colocou o Cauê no lugar do Tiquinho Soares, mas não rendeu. O Botafogo não incomodou, o ataque não incomodou a zaga São Paulina, e o empate 2-2 caiu aí como um presente para o Botafogo, que não teve uma boa atuação no segundo tempo. Primeiro tempo, o Botafogo jogou muito bem, soube aí trabalhar muito bem a bola, mas no segundo tempo, o Botafogo não conseguiu aí reeditar a boa atuação da etapa inicial. Então esse foi o panorama de Botafogo 2, São Paulo 2. O Botafogo agora foca os seus objetivos na próxima rodada, sábado, quando recebe o Cruzeiro no estádio Newton Santos. O torcedor alvinegro tem obrigação de estar presente, de empurrar a equipe para buscar mais 3 pontos. O Botafogo precisa
dessa vitória e ter um pouco mais de tranquilidade na sequência. Não vai ter o Eduardo por 5 meses, provavelmente não vai ter o Júnior Santos por 3 meses, e o reforço Thiago Almada está servindo a seleção argentina. Então o Botafogo ainda corre atrás de alguns reforços, mas é esse time aí que o Botafogo vai ter que contar para o restante da competição. Então o Botafogo, o torcedor alvinegro, tem que estar presente, tem que se fazer presente no próximo fim de semana, no próximo sábado, no Newton Santos. Esse foi aí o meu panorama do empate do Botafogo 2, São Paulo 2, no Morumbis. Mas o Botafogo está aí, líder, 40 pontos ganhos, não pode ser alcançado por ninguém.